Capítulo 1. Do benefício de prestação continuada e do beneficiário. Artigo 1º. O benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com idade de 65 anos ou mais que comprovarem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 1º. O benefício de prestação continuada integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em consonância com o estabelecimento pela Política Nacional de Assistência Social, PNAS. Parágrafo 2º. O benefício de prestação continuada é constitutivo do PNAS e integrado às demais políticas setoriais e visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais nos moldes definidos no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 8.742, de 1993. Parágrafo 3º. A plena atenção à pessoa com deficiência e ao idoso beneficiário do benefício de prestação continuada exige que os gestores da assistência social mantenham ação integrada às demais ações das políticas setoriais nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, principalmente no campo da saúde, segurança alimentar, habitação e educação. Artigo 2º. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário a implementação, a coordenação geral, a regulação, o financiamento, o monitoramento e a avaliação da prestação do benefício sem prejuízo das iniciativas compartilhadas com estados, Distrito Federal e municípios, em consonância com as diretrizes do SUAS e da descentralização político-administrativa prevista no inciso 1 do caput do artigo 204 da Constituição e no inciso 1 do caput do artigo 5º da Lei nº 8.742, de 1993. Artigo 3º. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é o responsável pela operacionalização do benefício de prestação continuada nos termos deste regulamento. Artigo 4º. Para os fins de reconhecimento do direito ao benefício, consideram-se: inciso 1. Idoso. Aquele com idade de 65 anos ou mais. Inciso 2. Pessoa com deficiência. Aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 3. Incapacidade. Fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição da participação com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. Inciso 4. Família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do idoso. Aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Inciso 5. Família para cálculo da renda per capita. Conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros ou menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. E, inciso 6, renda mensal bruta familiar. A soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada,
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 19. Parágrafo 1º. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de prestação continuada às crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade, deve ser avaliada a existência de deficiência e seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social compatível com a idade. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 6 do caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar, : Inciso 1. Benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Inciso 2. Valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. Inciso 3. Bolsas de estágio supervisionado. Inciso 4. Pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, conforme disposto no artigo 5º. Inciso 5. Rendas de natureza eventual ou sazonal a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS e, inciso 6, rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Parágrafo 3º. Considera-se impedimento de longo prazo aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Artigo 5º. O beneficiário não pode acumular o benefício de prestação continuada com outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, ressalvados o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Parágrafo único. A acumulação do benefício com a remuneração advinda do contrato de aprendizagem pela pessoa com deficiência é limitada ao prazo máximo de 2 anos. Artigo 6º. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como abrigo, hospital ou instituição congênere, não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Artigo 7º. O benefício de prestação continuada é devido ao brasileiro, nato ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade portuguesa, em consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 de maio de 2013, desde que comprovem, em qualquer dos casos, residência no Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos neste regulamento.